Olha, eu quero falar um pouquinho agora da jornada 6x1, ou o fim da jornada 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o fim dessa escala e prevê agora a jornada de 36 horas semanais. Vamos com Pedro Trito e depois a gente avança no debate. A proposta de emenda à Constituição sobre a redução da jornada de trabalho foi incluída na pauta da CCJ como matéria extra, sem aviso prévio, e aprovada por votação simbólica. De autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a PEC foi relatada pelo também senador petista Rogério Carvalho, de Sergipe. O relator explicou que a PEC reduz já no primeiro ano, após a aprovação do texto, a jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais. E durante os 4 anos seguintes, haveria uma redução de 1 hora de trabalho por ano, até chegar às 36 horas semanais. São mais de 150 milhões de brasileiros que se beneficiarão com esta PEC, considerando os trabalhadores e considerando as famílias e considerando quem contrata também, porque vai movimentar a economia, vai mudar a realidade social deste país. A votação da PEC, como extra pauta, foi criticada pelo senador da oposição, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que disse que queria ter tido a oportunidade de pedir vista para analisar a proposta e fazer contribuições ao texto. A gente se debruçou, estudou todas as matérias que seriam votadas hoje aqui, aí se vem com extra pauta. Fazia tempo que eu não vi isso no Senado. O presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, respondeu que não é incomum a inclusão de matérias extra-pautas na comissão, destacando que o tema foi debatido em audiência pública. A gente segue falando sobre a PEC do fim da escala 6x1 com o Felipe Covalan, que é advogado especializado em direito do trabalho. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. E eu gostaria de saber de você, doutor Felipe, sobre a maneira como haveria ou como o senhor enxerga a possível adaptação ao fim dessa, ou com o fim dessa escala, e quais seriam os principais desafios se essa mudança de fato for implementada da maneira como é pensada agora? Boa tarde. Boa tarde, Cine. Boa tarde, Maris. É um prazer estar aqui na Jovem Pan, aos telespectadores e ouvintes. Nós temos essa PEC que foi aprovada pela CCJ, né, nessa semana, e respondendo a primeira questão, haverá uma transição, né, proposta pela PEC, que seria da diminuição de 1 hora por semana a cada ano após a instauração da PEC. Por exemplo, já no primeiro ano ela entraria com 40 horas, diminuiria de 44 para 40 horas, né, semanais trabalhadas, e nos anos seguintes 1 hora até o limite de 36, né? Essa é a proposta da PEC para até os próprios trabalhadores, os próprios empresários conseguirem se adaptar a essa nova situação que pode gerar, né? Porque a gente está num mundo que a gente não consegue ver agora como seria o primeiro passo, né? É muito polêmico, é uma novidade, né? Então a gente espera que ainda haja muito mais audiências públicas, muito mais debates, para a gente conseguir atender a todos, né, tanto trabalhadores quanto os empregadores, porque, de fato, a gente precisa ter em mente que todo posto de trabalho existe um microsistema que ele precisa ser respeitado, né? Inclusive, acredito que essa alteração na Constituição ela não será unicamente essa forma de buscar essa diminuição da carga horária, como haverá com certeza vários regulamentos para cada atividade e para cada posto de trabalho, né? Felipe, o Rodolfo Maris também quer te fazer uma pergunta. Vai lá, Maris. Doutor, boa tarde. Olha, nesse momento existem 2 textos que buscam alterar a escala 6x1, um que está tramitando no Senado e um que está tramitando no Parlamento. Qual desses 2 textos tem mais peso ou mais probabilidade ou possibilidade de ser aprovado? O texto do Senado é o que foi aprovado na CCJ, né? Eu entendo que esse seja o que vai ser pautado, né? Porque a diferença entre eles o texto do Senado, ele diz que pode haver flexibilização das 36 horas
de acordo com os dias da semana. O texto da Câmara dos Deputados, ele é taxativo, que em vez de ser 6x1, passa a ser 4x3, isso, 4x3. Então, as 36 horas teriam que ser divididas em 4 dias de trabalho. Essa é a diferença entre os dois. Eu acredito que que seria uma mudança muito brusca, né, doutor? Exatamente. O 4x3 provavelmente tem uma menor aceptabilidade exatamente por conta da mudança brusca que significaria em relação à escala de hoje, né? Exatamente. Inclusive na divisão de horários, as duas leis também, as duas PECs também, colocam que seria ao máximo 8 horas de trabalho. A 4x3, se você dividir 36 horas por 8, dá 9. Então a gente já tem um excesso de hora extra no próprio texto da lei, né? Então isso teria que ser muito bem trabalhado. E isso aí ao ponto que o do Senado já tem essa flexibilização que a gente consegue incluir no 5x2, por exemplo. A escala estaria de 6x1 para 5x2, que eu acho que hoje na realidade do Brasil é o mais fácil de ser implementado. Agora, doutor, o senhor tem algum temor de que, se esse debate não for bem estabelecido com a sociedade, com os empregadores, com os empregados, de maneira geral, isso possa trazer muita insegurança jurídica, principalmente nessa fase de transição? Olha, pelo histórico, toda vez que houve alterações, principalmente da legislação trabalhista, nós tivemos uma resistência muito grande por parte não só dos trabalhadores, mas também pelo empresariado, né? E a gente consegue ver, por exemplo, a pandemia na questão do home office. Então, hoje a gente tem uma flexibilização maior do que isso antes do ocorrido, né? Eu acredito que a gente está diante de mais uma situação análoga, né? Que a gente vai ter que trabalhar muito bem para conseguir atender todo mundo, sem que haja prejuízo, né? O maior anseio do empresariado hoje é com a irredutibilidade do salário, como é que isso vai ficar? Eu vou ter que contratar mais gente? Eu vou ter que pagar mais caro na hora extra, né? Como é que fica essa situação? Então, eu acho que isso só a longo prazo a gente vai conseguir tirar de cada situação prática de fato se vai dar certo ou não. Eu creio que daria certo, sim, mas a gente precisa ter isso muito bem alinhado, muito bem estabelecido com os sindicatos, com os trabalhadores, com a Justiça do Trabalho, porque vai precisar necessidade de a gente alterar a CLT, o entendimento de magistrado, jurisprudência, né? Então tem um longo caminho a ser percorrido ainda até a gente conseguir atingir os padrões internacionais, que é o maior argumento de quem está trazendo essa novidade aqui para a nossa Constituição, né? Vai lá, Marisa. Olha só, o Carvalho disse que são 150 milhões de brasileiros que irão se beneficiar dessa mudança. Só que desses 150 milhões, segundo o IBGE, mais de 55% sobrevive com outro emprego. Ou seja, são CLT, mas também tem um segundo emprego. Se essa mudança de fato for aprovada, a tendência não é aumentar, doutor, esse número de 55% para até 80%, porque tendo em vista que o nosso salário mínimo aqui é uma vergonha, como é que a pessoa faz para manter só um emprego e agora trabalhando numa escala 5x2? A escala ela flexibilizaria diminuiria essa horária carga diária, né? E eu acredito que hoje em dia, na 6x1, o segundo emprego, eles trabalhariam no contraturno à noite ou de manhã, se o trabalho prioritário no turno da noite, né? Eu entendo que é possível encaixar, até porque todos os empregos eles terão essa redução, né? Mas, de fato, a gente é muito nebuloso, a gente não tem como saber, não tem como abraçar todo mundo, né? Teria que ser feito realmente um estudo a cada microecossistema, como eu disse, de cada posto de trabalho, para a gente conseguir chegar a um denominador comum, né? Doutor Felipe Corvalán, muito obrigado por conversar conosco. O espaço está sempre aberto por aqui. Até a próxima. Obrigado. Boa tarde a todos.